A quinta questão, né, a última questão que a gente tem dessa lista, aqui, quinta questão, ela é delicada. Ela requer que você tenha uma noção um pouquinho boa de matemática para começar a resolver ela, não é nem para de fato resolver, é para começar a resolver ela. Primeiro, essa questão, ela fala que tem uma densidade que a gente vai chamar de densidade inicial, então esse líquido ele tinha uma densidade inicial, quando a temperatura era 20 graus Celsius, e aí você aqueceu, né? E ele pergunta qual que é a densidade quando essa temperatura chegar a 120 graus Celsius, que é a nossa temperatura final. Então a primeira relação é que a variação de temperatura é final menos inicial, 120 menos 20 resulta em 100 graus Celsius. Então a gente já sabe que a nossa variação de temperatura é 100 graus Celsius. Ele também dá o coeficiente de dilatação desse líquido. Porém, ele pergunta, né, a densidade final, como a gente já frisou. Ele pergunta esse cara aqui. Para chegar nesse cara aqui, eu preciso ter uma relação em mente. Que relação é essa? Que toda densidade ela é definida por uma massa sobre o volume. E aí a gente vai ter duas situações aqui, oriundas disso. A gente tem duas densidades. A densidade que a gente vai chamar de densidade inicial, que vai ser a massa, sobre o volume inicial. E a gente, que vou até chamar bem aqui, vou chamar de V0. E a gente tem a segunda situação, tá? A segunda situação, ela é a densidade final, a massa não muda, tá? Sobre o meu volume final. E a partir daqui eu posso tirar duas anotações diferentes, que são esse volume inicial está dividindo, então eu posso levar multiplicando. E eu teria a seguinte relação: D0 vezes V0 é igual a M, tá? E aí eu posso pegar esse D0 e levar também dividindo. Então eu teria aqui meu volume inicial é igual a massa sobre a densidade inicial. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu vou trabalhar nas equações, né, aquela da variação do volume, eu mexo com o volume. Então eu vou precisar ter isso aqui em mente. Tá? E a segunda relação que eu vou colocar de verde é a seguinte. Ela é igual à primeira. Tá? Eu pego esse VF e levo multiplicando, então eu teria VDF vezes VF igual a M. Certo? Então eu coloco o VF em evidência aqui na frente, né, e levo o DF dividido. Então eu teria M sobre DF. Tá? Beleza. O que eu quero que vocês entendam também? Que quando as coisas aquecem, elas aumentam, não é isso? E se ela aumenta o volume. Percebam que aqui o volume ele é contrário à densidade. Então, quando esse volume aqui ele aumentar, a densidade diminui. Eu vou até escrever isso na forma original. Aqui, ó. Quando a minha densidade aumenta, o meu volume diminui. E quando, vou botar aqui de roxo, quando o meu volume ele aumenta, a minha densidade ela diminui. E o que está acontecendo aqui? Eu estou aquecendo, não é? Então o volume ele vai aumentar. O que vai acontecer com a densidade? Vai reduzir. Então eu já espero que a densidade seja menor que 15. Ela não pode ser igual e nem maior, ela tem que ser menor. Beleza? Por conta dessa relação aqui. Ok. Entendido que a gente já trabalhou isso bem aqui, ó, já trouxe a pré-concepção que a gente queria. Vamos agora trabalhar com a nossa equaçãozinha. Tá? Eu vou continuar deixando a cor aqui, esse roxo, só para a gente destacar. Tá? Vamos continuar trabalhando com aquela equação que a gente tinha lá no começo, que é a variação do volume é igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Porém, essa variação desse volume, eu posso escrever ela também como sendo volume final menos volume inicial, sendo igual ao volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura.
E veja só, eu já tenho o volume final e o volume inicial em outras equações. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esse volume final sozinho, tá? Eu vou reescrever o V0 vezes o coeficiente vezes a variação da temperatura. E esse volume inicial aqui, ele estava negativo, eu vou trazer ele positivo. E aqui é onde requer o detalhe que eu falei de começar a resolver a questão. Quando a gente tem esses termos assim, é uma soma de termos em função de outros, eu posso fazer uma operação que a gente chama de colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, essa equação ela vai virar o seguinte: VF é igual a V0, aí aqui dentro do parêntese, 1 mais coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Por que eu estou fazendo isso? Porque veja só, se eu pego aqui, eu vou pegar um verde mais claro. Se eu pego o V0 e multiplico por 1, aplicando a propriedade distributiva, certo? Se eu aplico essa propriedade, V0 vezes 1 dá V0, já está aqui. V0 vezes alfa vezes variação de temperatura dá tudo isso aqui, ó. Certo? Então, eu tenho o seguinte, os traços verdes, dando origem a isso aqui, e a multiplicação laranja, dando origem a esse cara aqui. Beleza? Então, eu só quebrei eles, tá? Para escrever de uma maneira mais sucinta, que vai ser interessante para que a gente consiga resolver a questão. Beleza? Vamos lembrar também, a gente está atrás do quê? Da densidade final, não é? Então, deixa eu destacar isso bem aqui. Eu botei de roxo aqui. A gente está atrás da nossa densidade final. A nossa densidade final, lembrando que ela é definida como sendo a gente pode reescrever, né, a densidade final como sendo massa sobre volume final. E o volume final eu não acabei de encontrar aqui, então eu vou substituir aqui dentro. Densidade final, ela vai ser igual a massa, que eu não vou mexer agora, tá? Deixa eu escrever isso aqui retinho. A massa, que eu não vou mexer nela agora. E o volume final eu acabei de achar como sendo V0 vezes 1 mais coeficiente vezes variação de temperatura. Agora que a brincadeira ela vai começar a ficar um pouco mais séria. Porque a gente vai pegar todo esse termo aqui, todo ele, e fazer uma substituição. Tá? Por que a gente vai fazer essa substituição? Para a gente poder calcular e chegar no bendito valor para a densidade final. Tá? Como que a gente vai ter isso aqui? A gente já sabe que a densidade final ela vai ser massa sobre volume inicial, né? Então a gente vai reescrever esses caras aqui. A densidade final eu tinha descoberto que ela é massa sobre volume final, então reescrevo massa sobre volume final, ok? E aí tudo isso sendo massa sobre volume inicial 1 mais coeficiente vezes variação de temperatura. Beleza? Beleza. E aí, quando a gente vai calcular esse cara bem aqui, né, a gente pode substituir esse V0. Tá? Como é que a gente vai substituir esse V0? A gente não já sabe que o V0 ele é aqui, ó, o V inicial, ele é a massa sobre a densidade inicial, então eu vou substituir esse cara aqui, beleza? E aí, a título da gente simplificar os cálculos, eu quero que vocês entendam dessa relação, mas a gente vai fazer as operações logo direto nesses caras aqui, beleza? Ó, aqui. Vamos substituir logo aqui, tá? A gente teria que, mexendo só no VF, né, só aqui nessa parte, vou até botar de azul para a gente não se perder. Substituindo só aqui, tá?
nessa parte, a gente já sabe quem é V0, né? Que é massa sobre a densidade inicial. Então a gente substitui aqui massa sobre densidade inicial, tudo isso multiplicando isso aqui do parênteses, ó, 1 mais coeficiente vezes a variação da temperatura. Eu estou mexendo só aqui dentro, tá? E aí a gente tem uma parada que é bem massa, já que a gente já descobriu esse cara aqui, que é aqui a gente tem uma multiplicação e a gente vai entender esse cara todinho como sendo uma coisa só e colocar, entender que tem um 1 escondido aqui embaixo, tá? Até pode ser um mais bem feito aqui, certo? Então a gente tem basicamente aqui uma multiplicação de fração, que se a gente for expressar ela direitinho, a gente vai ter uma parada nesse sentido bem aqui, ó, que a massa vezes 1 mais coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura sobre D0 vezes 1, que dá D0. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque agora eu vou substituir lá em cima, certo? Então vamos voltar para a nossa equação normal, tá? Mexendo nela a partir daqui, ó. Certo? Vamos reescrever. dF é igual a M sobre tudo aquilo ali. Só que a gente não já mexeu naquele todo ali? A gente já mexeu. A gente descobriu esse cara aqui. Então a gente reescreve como sendo, vou até colocar aqui de azul, M que multiplica 1 mais, esse está parecendo um triângulo, aqui, 1 mais coeficiente vezes variação do tempo. Tudo isso sobre D0. Bem aqui embaixo desse M também não tem um 1 escondido, né? Então isso aqui é uma multiplicação ou uma divisão de fração. Então a gente pode pegar essa multiplicação de fração e pegar a primeira vezes o inverso da segunda. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai transformar esse cara bem aqui na seguinte operação. Vou voltar para cima. A primeira fração que a gente tem em cima, no M sobre 1, a gente mantém ela. M sobre 1. A gente não vai transformar numa multiplicação e vai inverter esses caras aqui. Quem antes estava embaixo era o D0, então agora ele vai para cima. Então, em cima vai ficar D0, tá? E embaixo todo o restante. M, 1 mais, corrigir aqui, 1 mais o nosso coeficiente vezes a variação da temperatura. E aí veja, que se eu fizer aqui, como é multiplicação de fração, se eu for fazer ela direito, deixa eu organizar isso aqui, para que a gente consiga trabalhar. Vou pegar esse cara daqui e vou trazer ele aqui para cima. E vou deletar essa parte bem aqui. Essa daqui. Eu vou puxar uma seta daqui. Eu vou até botar ele um pouco mais para cima. Só para a gente ficar visualmente mais fácil a gente ver o que a gente está mexendo. Botar aqui para cima. Atrapalha o outro. Atrapalha o outro. A gente não vai precisar desse distributivo aqui agora. Eu já expliquei essa propriedade. A gente apaga isso aqui. Tá. A gente mexeu nessa parte aqui de azul, né? Eu vou puxar a seta para cá. Para que vocês entendam o que eu mexi. Certo? Ok. Entendido isso, vamos ter mais espaço aqui para trabalhar. Aqui. Pronto. Vamos reescrever esse cara como sendo aqui df, certo? E aqui a gente vai resolver essa operação. Como que a gente vai resolver essa operação? Multiplicando essas frações, certo? A multiplicação de fração é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. A gente teria aqui m vezes d0, certo?
Tudo isso sobre 1 vezes isso aqui, que a gente só repete. M, que multiplica 1 mais coeficiente vezes a variação da temperatura. E aí, lembrando de novo, aqui no meio a gente tem uma multiplicação. Aí olha só, cara, o M aparece em cima e embaixo multiplicando. Então eu posso pegar e cortar ele. E aí eu tenho, de forma simplificada, que para achar a minha densidade final, basta que eu pegue essa densidade inicial e divida por 1 mais o coeficiente vezes a variação da temperatura. Beleza? E aí, aqui, a densidade inicial a gente já tem. Então, esse cara bem aqui, a gente já tem. O coeficiente a gente também já tem. E a variação da temperatura a gente também já tem. Então, a gente já sai direto na densidade final. Beleza? A gente responder a questão. A gente vai substituir em df. Tá? df, a equação que a gente tinha é essa daqui. Beleza? Então, df, que é a densidade final, ela era igual à densidade inicial, que a gente já tinha, que era o 15. A gente substitui aqui. Tudo isso sobre 1 mais o nosso coeficiente, que a questão, ela dá um coeficiente de 1,5 vezes 10 a menos 4. E a gente tem a variação da temperatura, que é 100. Que a gente também pode escrever como sendo 10 a 2. Então, tudo isso aqui vezes 10... Perdão, aqui é 10 a menos 4 no coeficiente. Vezes 10 a 2, que é da variação da temperatura. Beleza? Aí agora a gente vai trabalhar em organizar essas potências para a gente conseguir resolver. Ó, o 15 a gente continua com ele. O 1 a gente continua com ele. O 1,5 a gente continua com ele. E essas potências aqui a gente vai somar. E menos 4 mais 2 é 10 a menos 2. Eu posso também zerar essa potência. Só que para zerar ela eu tenho que aumentar esse número, já que ele é negativo, esse menos 2. Para fazer isso eu vou ter que reduzir o número aqui. E para isso eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Na frente desse número tem diversos zeros. E a vírgula, ela está aqui. E a gente precisa aumentar ele em dois números. Então a gente vai mexer essa vírgula duas vezes. Ela sai daqui e vem para cá. Ó. Certo? Então a gente vai substituir para sendo 15 e aqui 1 mais 0,015. Então a gente teria 15 e essa soma aqui dá 1,015. E aí se você pega e faz essa divisão aqui, né, você vai ter o valor de 14,8 aqui. Certo? Que aí responde a nossa questão, que é grama por centímetro cúbico.